Olá, juventude do Desejo. Meu nome é Xavier, sou editor de vídeo e estou aqui para falar sobre o preconceito. Eu próprio já perdi um emprego por causa do preconceito. Fui pedir emprego, na hora fui admitido, mas pouco depois mudaram de ideias por eu ser negro. Mas nem por isso eu deixei me abalar e fui em busca do meu sonho. E hoje estou aqui, apanhei outro emprego bem melhor que aquele onde não fui aceito. E aí, muito prazer, meu nome é Johnny Skelly, certo? Sou nascido e criado na quebrada do Alto do Bode, conhecido como Altra Nunes. Todo mundo lá conhece como Alto do Bode, então tenho muitas histórias para contar de preconceito, porque é só o que o nosso Brasil vive hoje, entendeu? Vive e passa. Em primeiro lugar, vocês estão me vendo vestido assim, porque eu tive que me vestir assim para poder fazer o meu trabalho, porque se eu for me vestir realmente como eu gosto de me vestir no dia a dia, com certeza, se eu for parar numa parada de ônibus, o ônibus não para pra mim não, que vai parar uma viatura para me dar um mod peia, entendeu? Porque eu uso um cap ou eu uso uma camiseta, entendeu? Você tá vendo aqui esse estilo de roupa aqui, pra mim, a roupa não tá dizendo nada, o que importa é o seu interior, entendeu? Eu sou o tipo do cara que canta o rap também, sou conhecido como JK Gladiador, tenho essas minhas tatuagens aqui. Então, no dia que da polícia viu isso aqui, o raio viu isso aqui, era passando no radinho aqui, dizendo que tinha um meliante, entendeu? Com a tatuagem escrita estilo favela nos peitos. E de touca na cabeça, dizendo que era balaclava, perguntando que eu ia matar, entendeu? Eu disse o seguinte pra ele: cidadão, é o seguinte, primeiramente eu exijo um pouco mais de respeito, isso aqui não é balaclava, isso aqui é uma touca, certo? E tudo isso aqui é só o estilo, eu não sou um rapaz mau, não sou do crime, entendeu? Eu apenas narro o que acontece na periferia do dia a dia, porque sem os MCs hoje em dia aqui no Ceará para narrar o que acontece, com certeza vai aumentar o preconceito muito mais, entendeu? E vai só continuar acontecendo o que vimos aí no 90, no Barra Pesada, até nos Facebook, quando você abre assim, você só vê os jovens sendo brutalmente assassinados, entendeu? Porque roubou um celular ou porque roubou alguma coisa, e a população cansada de ser roubada por um governo que não deposita uma confiança ou um direito a mais para o ser humano poder sobreviver, vai e pega aquela pessoa que está entrando no crime e às vezes mata brutalmente, sem aquela pessoa se descobrir um artista, um cantor, um ator, seja lá o que for. Sou Alcione, tenho 21 anos, estou aqui para poder falar do preconceito ao homossexualismo. Sempre fui hétero, mas no fundo sempre tive atração por mulheres. E fui hétero até o nascimento da minha filha, né? Minha filha está com 2 anos, a Sofia. E depois disso eu conheci uma moça. Já tinha conhecido outras moças, já tinha até me relacionado, mas a vergonha e o preconceito comigo mesmo sempre gritou mais alto. E eu conheci uma moça muito carinhosa, muito amável, quando a Sofia estava perto de completar 2 anos. E aí eu realmente tive coragem para poder assumir para a família, para todo mundo, o que eu realmente sentia, o que eu realmente queria. Boa tarde, eu me chamo Thaís, tenho 25 anos. Estou aqui para falar do preconceito, que se tornou uma coisa muito comum. Já sofri muitos preconceitos em termos de ir no shopping, querer ir ao banheiro feminino não poder ir. Então, eu acho que tudo era para ter maneiras diferentes. Entenderem o nosso lado. Olá, muito prazer, me chamo Rita Moura, tenho 26 anos, sou moradora do Conjunto Palmeiras, um bairro da periferia, canto rap, trabalho com movimentos sociais. E o meu preconceito que eu sofri, como sempre, com a polícia que não respeita e nunca vai respeitar a população pobre, que eu posso até dizer assim. Um dia eu estava na beira-mar com os amigos e fomos abordados por uma polícia.
Aí ele pega e chega e me diz que já os meninos na parede, ele vá pra lá também. Você não pode ficar atrás de um policial não, porque... aí eu perguntei por que eu não posso ficar atrás de um policial, você pensa que eu estou armada? Aí ele, não é isso. Então me diga o que é, meu querido, por que eu não posso ficar? E entrei numa discussão com o policial. Eles me trataram muito mal, olharam minha bolsa foi rasgada por eles. Então eu acho isso um preconceito muito grande com o estilo que o movimento hip hop usa, que a gente sempre é visto como vândalos, esse tipo de coisa pela sociedade, pelos burguês. Olá, meu nome é Tatiana Machado, tenho 21 anos, sou coordenadora do grupo de teatro Maria de Nazaré e trabalho atualmente com cálculos no setor de contabilidade. Estou aqui também para falar sobre preconceito, sobre esse mal que está atingindo tanto a sociedade. Teve uma vez que fui em uma loja de roupas e eu estava verificando uma blusa que custava R$ 79,90 e tinha um vendedor do meu lado em que ele estava verificando também outras roupas e tudo, separando, e ele falou pra mim que a blusa que ele estava segurando era mais barata, que era R$ 49,90. Eu agradeci por ele estar me oferecendo e continuei olhando a minha roupa, né, que era R$ 79,90. E daí ele, não satisfeito, ele foi e disse assim: olha moça, você sabe, né, que essa blusa é R$ 79,90. Na verdade eu fiquei assustada com o que ele disse. Eu não sei se ele não gostou do meu cabelo, se foi da minha roupa, se foi da minha cor, mas creio que o ato de preconceito dele naquele momento foi em questão da roupa ou de alguma coisa que ele achou que eu não pudesse pagar a blusa, né? Então isso, infelizmente, é uma coisa que acontece e que somos obrigados a passar. Eu me retirei daquela loja, né, muito machucada, muito triste, porém com um pensamento no futuro, quando é que isso ia acabar. Olá galera do Ensejo, tudo bem com vocês? Eu sou Rodolfo Rodrigo, moro em Mirangaba, Bahia e tenho 20 anos. Primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade que vocês estão me dando para poder falar de um assunto que é cercado pelo preconceito, que é o ateísmo. A pessoa que é ateu, ele é assimilado a bandido, a vagabundo, a assassino. Ele é assimilado à pior pessoa do mundo. Quando a gente justifica porque não acredita em Deus, muitas coisas podem soar como ofensas, mas esse não é o meu objetivo aqui, tá certo? Bom, sempre fui uma pessoa católica, né? Sempre fui uma pessoa católica, ia à missa todos os domingos, fiz o batismo, a primeira comunhão, fiz a crisma, abria e fechava a igreja. Eu era aquele católico fiel mesmo. Depois de 14 anos mais ou menos, me tornei um ateu. Do momento em que eu decidi ser ateu foi muito difícil, porque a gente, até mesmo no início, a gente não quer aceitar o nosso próprio ateísmo. Por quê? Porque a gente tem medo de ir pro inferno, que a gente tem medo de ser castigado. Então são essas coisas que a gente tem medo, da gente estar errado no início, né? Hoje não, hoje já estou mais tranquilo, tenho a certeza daquilo que eu não creio. Dizer pra família também foi muito difícil, porque a família, a grande maioria é católica, né? Falando a respeito do preconceito, é um negócio muito sério. Para alguns que encaram como brincadeira, não é uma brincadeira, machuca muito. Assim, eu mesmo não cheguei a sofrer algum preconceito. Eu sofro olhares maldosos, cutucadas, tipo, olha aí bem, olha só esse casal aí, olha que coisa estranha. Mas a minha companheira já sofreu. Relatando que uma vez a gente foi levar a Sofia ao médico, ela ficou do lado de fora, esperando, já que só eu poderia entrar com a Sofia. E uma senhora abordou e falou assim: olha só, a mulher macho dessa aí na porta. E ela ficou, aí ela... Isso é de indignar qualquer um. Veio com esta mulher aí, com esta criança, filha do capeta. E a menina
menina realmente tomou as dores. Ela falou, não senhora, minha filha é filha de Deus, que nem a sua. Não, mas não pode ser, porque não sei o quê. O filho da senhora chegou a se levantar e agredir fisicamente a Melinda, alegando que ela era uma mulher macho, que não devia estar entre os outros, como se eles fossem melhores. E, no entanto, machuca a gente. A gente paga as nossas contas, a gente respeita as pessoas e a gente só quer ser tratado com respeito. É a única coisa que a gente pede, é um respeito recíproco. O termo de emprego pra gente não é fácil. Às vezes perguntar, vai procurar outro tipo de emprego, mas não tem como, porque não vão dar um emprego para um travesti, porque ele se veste de mulher. Mas por quê? Porque ele não vai conseguir o emprego, justamente por aquilo. Então, gente, antes do preconceito, pense que aquela pessoa tem capacidade de tudo. Você que tem preconceito de botar numa empresa, num restaurante, num mercantil, gente, vocês têm que ver que na família de vocês pode ter um e vocês não estão enxergando. Das melhores famílias, pode ter um e vocês não vê. Preconceito é uma coisa muito horrorizante pra mim, sabe? Porque às vezes o próprio preconceito vem dentro de si mesmo. Tipo, uma negra que não gosta do seu cabelo crespo e tacar alisante, entendeu? Eu acho isso pra mim errado. Você tem que assumir o que você é, entendeu? Negro de pele escura mesmo, faz um dread no cabelo, faz um estilo, tá entendendo? Que já fica lindo. Então o preconceito começa de dentro de nós mesmos, que, pessoas que não se assumem realmente o que é e do que gosta, entendeu? Eu acho que para nós mudar isso, que nem eu disse, né, antes, temos que mudar de dentro para fora e começar de nós mesmos. Eu acho isso terrível. Todo tipo de preconceito para mim não presta. E eu queria que a sociedade mudasse um pouco o seu ponto de vista. Que ela visse que não é porque a pessoa mora num bairro pobre que a pessoa é lixo, que a pessoa não vale nada. Tem muita gente de bairro pobre, como a burguesia mesmo fala, mas tem muita gente lá que certamente vale muita coisa, muito mais do que muitos burguesinhos que tá aí por aí, matando, roubando, estrupando, porque tem muitos deles que faz isso. E não é visto pela TV ou por alguma coisa, porque paga para não mostrar. Agora um pobre, como não tem como pagar, é tudo visto. O erro é só pro pobre. Então isso é um preconceito, que isso deveria acabar. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas criticando, apontando o dedo, julgando outra pessoa pela escolha dela ou pela atitude dela. E às vezes essas pessoas deixam de olhar para si mesmas, entendeu? O que acontece hoje na sociedade é que as pessoas estão muito preocupadas com a vida dos outros e não com a dela. Vivemos em conjunto, somos uma sociedade, então precisamos de uma colaboração de cada um, do respeito de cada um. É muito fácil você virar e falar assim, ah, mas eu tenho a mente aberta, eu conheço fulano, cicrano e beltrano que são e não me incomoda. Agora eu pergunto pra vocês, se fosse um filho de vocês aceitariam? É meio complicado, né? Eu acho que na teoria isso tudo é muito fácil, né? Você falar que aceita, que dá pra todo mundo viver harmoniosamente, mas eu creio que se um filho seu se tornasse homossexual, virasse mamãe, papai, eu gosto de menino, gosto de menina, será que você aceitaria tão bem? O preconceito com os ateus é muito grande mesmo. Nós sofremos preconceito pelas pessoas, nós sofremos preconceitos pela sociedade, nós sofremos preconceito pelo nosso estado. Pelo papel nós temos um país laico, nós temos aí um Brasil laico, só que essa laicidade não existe. Certo dia eu estava na sessão da Câmara de Vereadores aqui da minha cidade, quando o presidente da Câmara pediu para que todos se levantassem para um momento de agradecimento a Deus. E eu não me levantei, exatamente por ser ateu. Logo que terminou a oração, o presidente da Câmara, ele falou que foi um total desrespeito da minha parte por não ter me levantado no momento de agradecimento a Deus.
Foi aí que eu me virei para o público e expliquei o que era um Estado laico. Para quem é preconceituoso, nunca olhe a pessoa pela raça, mas sim pelo bem que a pessoa possa fazer. Antes de tudo, ame a si mesmo. Não ligue para os preconceitos, não ligue para o que fala, seja feliz. Então assim, eu sou muito feliz porque a minha família me aceitou, a família da minha companheira me aceitou e os meus amigos e as pessoas que estão ao redor nos aceitaram. Mas a gente devia abrir um pouco mais a mente, sabe? Porque nem todo mundo consegue abraçar e aceitar essa situação como as pessoas que nos amam, sabe? Porque nos amam e nos aceitam. Agora quem não nos conhece. Então é o seguinte, eu queria dizer para a sociedade, e até um apelo aqui, fazer um pedido, para que as pessoas vejam as outras todos iguais, entendeu? Porque às vezes você vê um moreno de cabelo crespo assim, passando na rua e você acha que ele vai lhe roubar, e na realidade ele é um trabalhador igualmente a você. Então eu peço que mais respeito de um ser humano para o outro, entendeu? Da burguesia para a classe pobre e assim sucessivamente. Então, por favor, diga não ao preconceito. Isso não existe, isso é coisa da nossa cabeça, entendeu? Temos que mudar isso e essa mudança vai começar por nós mesmos, de dentro de nós mesmos, entendeu? Brasil é um país muito preconceituoso, tem preconceito com tudo, com cor, com tudo. Isso deve acabar urgentemente. E para mim, na minha forma de ver, o que poderia acabar era as pessoas se amar mais, as pessoas se respeitar mais, valorizar a vida, valorizar o próximo, ter dignidade. É isso que eu acho. Na vida a gente tem 3 passos, que é o amar, que é o aceitar e o respeitar. Se você não ama, você aceita, se você não aceita, você respeita. E ninguém tem direito de criticar ninguém ou de faltar com respeito com ninguém, sabe? As pessoas, todos têm direitos iguais. Bom, o julgamento não cabe às pessoas de carne e osso. A gente vai prestar contas, isso eu sei. Mas a gente vai prestar contas no mundo espiritual. Não cabe às pessoas vir apontar o dedo e julgar. Não, só tem que respeitar. A gente não respeita as pessoas, a gente só quer um pouco de reciprocidade. Tem gente que olha pra mim e diz, olha, o viado, pra mim a palavra viado é muito forte, porque pra mim viado é bicho do mato. Eu não sou viado, eu sou homossexual, gosto de outro homem, independente, eu só quero ser feliz, sem atrapalhar a vida de ninguém. Então, o que eu tenho pra falar é isso, que esse pessoal preconceituosos, ame, antes de tudo, ame a si mesmo, porque se não amar, não tem como ele amar o próximo. É isso. Então o mais importante na vida é amar as pessoas, é fazer o bem. Portanto, faça o bem, abrace, beije, faça carinho, diga à pessoa que você ama, que você a ama. O importante é fazer o bem sem olhar a quem. E o amor que eu tenho pelo próximo, pode ter certeza que eu tenho de sobra. Muito obrigado pela oportunidade. E gostaria de frisar também que o preconceito ele está em toda a classe social, em toda a religião. Então, por mais que você se ache que não tem preconceito, procure bem e tente se tratar disso, porque preconceito tem cura, tá? E a cura do preconceito é você tratar a sua ignorância, que todo mundo deve ser tratado com respeito também, e que não deve ser julgado pela roupa que veste, ou pela cor da pele, ou pela opção sexual, entendeu? E nem pela religião, ou se a pessoa é ateu ou não. Se a gente aceitar o próximo e fazer a nossa parte, fazer o bem, que foi o que Jesus tanto pregou, se nós nos preocuparmos só com isso e deixar de julgar a pessoa e deixar o julgamento para o superior, eu acho que viveremos uma sociedade melhor. Obrigado. Hoje em dia é só o que eu desejo para a comunidade, muita paz, muita saúde, e somos todos iguais aos olhos de Deus e aos olhos do ser humano.
Valeu, obrigado. Satisfação, JK no Favela e tamo aí. Podia estar matando, roubando, prostituindo. Mas eu tô querendo ser feliz, minha gente. Só um pouquinho mais de respeito. Para quem já sofreu ou nunca sofreu preconceito, nunca se deixe abalar por ser negro ou por ser branco, que na sociedade somos todos seres humanos. Obrigado. Todo ser humano tem direito a ser alguém, tem direito a ter um bem, do bom e do melhor, melhor pra todos nós. Se todo ser humano tem direito à sua vez, tem direito à sua voz. Padres e mendigos, freiras, prostitutas, todos são iguais, todos